E o Silicon Valley Bank, o 18º maior banco dos Estados Unidos, quebrou. E várias startups que têm exposição a ele podem ter sérios problemas. E será que os bancos digitais brasileiros, que alguns também são startups, como Nubank, C6 Bank, Sofisa Direto e Banco Inter, têm alguma ligação com esse banco que quebrou e também podem vir a quebrar? Então, sem enrolação, nesse vídeo nós vamos responder 3 perguntas. A primeira, o que é o SVB, o Silicon Valley Bank, e o porquê ele pode ser o primeiro dominó na fileira de quebra sistêmica que nós podemos ter dos bancos americanos. Segunda pergunta, quais bancos brasileiros estão expostos ao SVB e se esses bancos realmente podem vir a quebrar junto com o Silicon Valley Bank. Nós vamos fazer inclusive uma análise completa dos principais bancos digitais do Brasil, avaliando os indicadores e mostrando para vocês se eles correm algum risco sim ou não. E a terceira pergunta que muitos de vocês estão nos fazendo é qual o investimento mais seguro do Brasil que não esteja ligado a esses bancos digitais ou startups para que muitas pessoas não deixem o seu dinheiro no risco. Então, pessoal, esse vídeo é super completo e com certeza ele é de utilidade pública. E só a nível de curiosidade, 90% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas. Então sempre dá uma trabalheira trazer esse conteúdo para vocês. Inclusive você pode compartilhar esse vídeo aí para todo mundo que você conhece para ou apavorar essas pessoas ou tranquilizar elas. Mas o que nós pedimos aqui é que você deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Esse é o principal motivo, se inscreva para você sempre estar recebendo esse conteúdo e estar sempre ligado no que está acontecendo no mercado financeiro. E vamos à primeira pergunta, o que é esse tal de Silicon Valley Bank ou SVB? Em resumo, além de ser o 18º maior banco dos Estados Unidos, ele também está ligado ao setor de tecnologia, que é o setor mais valioso da Bolsa Americana. E para complicar ainda mais, 50% de todo o capital que sustenta as startups nos Estados Unidos, que são aquelas empresas embrionárias com grande potencial, está no SVB. Ou seja, as novas e futuras Apple, Microsoft, Google e Meta podem deixar de existir com a quebra do SVB. E como a taxa de juros nos EUA subiu muito, as empresas de tecnologia pararam de emprestar dinheiro. E era exatamente aí onde o SVB ganhava muito dinheiro. E sem falar que com a alteração da taxa de juros e a marcação ao mercado fez com que o banco sofresse perdas ainda maiores, relatando um prejuízo de mais de 1,8 bilhão de dólares. E aí sim começou a corrida para retirar o dinheiro do SVB. E tendo noção do risco de quebra sistêmica que isso pode trazer, além do risco de pequenas empresas nunca se transformarem em gigantes, o Fed entrou em ação. E conforme essa notícia, o governo americano vai bancar a quebra do SVB até que encontrem um novo dono para ele. E eu vou ler para vocês aqui a carta que o site do Tesouro Americano emitiu sobre isso. Depois de receber uma recomendação dos conselhos do FDIC e do Federal Reserve e consultar o presidente, o secretário Yellen aprovou ações que permitem ao FDIC concluir sua resolução do Silicon Valley Bank, Santa Clara, Califórnia, de maneira a proteger totalmente todos os depositantes. Os depositantes terão acesso a todo o seu dinheiro a partir de segunda-feira, 13 de março. Nenhuma perda associada à resolução do Silicon Valley Bank será suportada pelo contribuinte. Resumo, o FDIC, que seria o FGC americano, vai bancar valores acima dos 250 mil dólares que normalmente ele cobriria. Ou seja, qualquer valor agora do Silicon Valley Bank será bancado pelo FDIC e dessa forma nenhum contribuinte terá prejuízo, assim diminuindo os ruídos, diminuindo o medo de uma quebra sistêmica dos bancos americanos. Ou pelo menos eles vão tentar tardar o início dessa quebra sistêmica. E agora vamos ao próximo tópico desse vídeo. Vamos descobrir se algum banco brasileiro está exposto ao SVB e também vamos avaliar se os bancos digitais brasileiros correm o risco de quebrar. Vamos aqui avaliar o Sofisa Direto, o Banco Inter, o C6 Bank e o Nubank. E até aproveita e comenta aqui, você tem conta em algum desses bancos e você tem total confiança nesses bancos? Comenta aqui antes de saber a nossa análise para ver se a sua opinião vai mudar até o final do vídeo. Sobre o Sofisa Direto, o Sofisa não emitiu nenhuma nota se ele tem alguma relação com o SVB. E agora avaliando alguns indicadores, no caso da lucratividade, você repara que desde 2019 até 2022, o Sofisa sempre teve lucro e lucros aí na casa de mais de 100 milhões de reais. Então 120, 140, 160, agora tem o parcial 2022, 131 milhões, ou seja, ele tem lucros constantes e bons lucros para um banco digital que nem é tão conhecido. Então, ponto positivo aqui para o Sofisa na lucratividade. Agora, observando outros indicadores como o índice de Basileia, Banco Central pede acima de 11, o Sofisa tem 14,4, legal. Índice de mobilização, o Banco Central pede que seja inferior a 50%. Nesse caso, o Sofisa tem 10,1, também um valor ok.
Fazendo um resumo então do Sofisa Direto, é um banco lucrativo, tem todos os seus indicadores dentro das regras que o Banco Central pede, também ele possui garantia do FGC nos seus CDBs e nas suas LCIs. A única questão é que ele não declarou se ele tem exposição ao Silicon Valley Bank, sim ou não. Mas de qualquer forma, avaliando internamente o banco, ele é um banco bem sólido e por esse motivo consideramos o Sofisa um banco de baixo risco para você investir o seu dinheiro. E agora falando sobre o Banco Inter. O Banco Inter emitiu uma nota declarando que ele não possui exposição ao Silicon Valley Bank, ou seja, ponto positivo aqui porque ele não tem exposição a esse banco, ele já declarou publicamente isso. Agora avaliando os dados então do Banco Inter, veja que também de 2019 a 2022 sempre apresentou o lucro, ele oscilou bastante entre os seus lucros ali, mas sempre apresentando bons resultados, ponto positivo. Nos índices, ele possui um índice de Basileia de 29,8%, muito acima dos 11% que o Banco Central pede, então um ótimo dado, e índice de mobilização também muito abaixo dos 50%, apresentando 5,7%. Fazendo um resumo aqui do Banco Inter, então ele é um banco que apresenta lucro, tem índices melhores do que o próprio Sofisa que a gente acabou de avaliar, declarou que não possui nenhuma ligação com o SVB, além de ter garantia do FGC para os investimentos de renda fixa do banco. Por esse motivo, também consideramos o Banco Inter um banco com baixo risco para você investir o seu dinheiro. E sobre o C6 Bank? Bom, o C6 Bank também emitiu uma nota falando que não tem exposição ao SVB, o que é um ponto positivo. Mas vamos avaliar então os dados do C6 Bank, e um ponto de atenção aqui ao C6 Bank é o prejuízo constante ano após ano. Geralmente isso é até ofertado no seguinte sentido, que o banco tem prejuízo agora para depois ter lucro, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Até mostrando para vocês aqui, 2019 o prejuízo foi de 186,9 milhões. 2020, 636,4 milhões de reais, tá pessoal? 2021, 761,1 milhões. E 2022, ainda não tá fechado todo o ano aqui, 862 milhões de reais de prejuízo. Então fazem 4 anos que o C6 Bank vem acumulando um prejuízo depois do outro. Os índices de Basileia e de imobilização do C6 Bank não são ruins. O de Basileia está em 17,3% e o índice de imobilização está em 5,3%. E avaliando o C6 Bank aqui, os índices dele até estão dentro dos exigidos pelo BC, mas tem constante prejuízos também, o que não é nada bom. Ele não faz parte do SVB, né, que é um ponto positivo, e os investimentos de renda fixa possuem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas pelos constantes prejuízos, nós colocamos o C6 Bank como um banco para se ter atenção, principalmente se você tem aí mais de 250 mil reais investidos por ele. E agora chegamos ao banco que é o recordista de perguntas aqui do canal, sobre o Nubank. Até comenta, você tem conta no Nubank e acha ele confiável? Deixa aqui nos comentários. Sobre o Nubank, ele também emitiu uma nota declarando que ele não possui nenhuma ligação com o SVB, ou seja, ponto positivo em relação a essa quebra do banco americano. Agora, avaliando a lucratividade, o Nubank também deixa a desejar. Em 2019 teve um prejuízo de 300 milhões, 2020 prejuízo de mais de 230 milhões, 2021 prejuízo de 153 milhões e agora em 2022 um resultado parcial está apresentando um lucro de 239 milhões. No índice de Basileia 17,7% e índice de mobilização 0,5%, índices que estão dentro dos parâmetros do Banco Central. O Nubank possui também a cobertura do FGC para os seus investimentos de renda fixa, mas o que chama atenção são esses prejuízos, ainda mais porque o Nubank ele é o banco digital que é o 6º maior banco do Brasil. Ele tem uma quantidade gigantesca, mais de 60 milhões de usuários na América Latina. E ainda assim é um banco que está lutando para ter lucro. Enquanto bancos que têm a mesma quantidade de correntistas têm lucros bilionários, o Nubank consegue alternar entre lucros ou prejuízos. O Nubank declarou que não possui exposição ao SVB, mas pelos constantes prejuízos, levando em consideração a carteira de clientes, nós também colocamos o Nubank como um banco para você ter atenção, ainda mais se você tem um valor investido acima de 250 mil reais. E agora a pergunta que vocês mais esperam a resposta. Quais são os investimentos mais seguros para não correr o risco dos bancos digitais no Brasil? E o primeiro deles é o Tesouro Selic, tá? Que você pode acessar ele por qualquer banco e também por qualquer corretora. Você tem a garantia do Tesouro Nacional e também tem o rendimento da nossa taxa Selic. Também tem os CDBs de grandes bancos, como o Banco Itaú, o Banco Bradesco e até outros bancos que paguem os 100% do CDI. Desde, é claro, que sejam grandes bancos com lucros aí bilionários. E o terceiro, nós não vamos excluir os bancos digitais, porque existem muitos bancos digitais muito bons, como nós citamos aqui. O que você deve procurar é que eles tenham uma boa lucratividade, tenham um CDI
CDB 100% do CDI com liquidez diária e a segurança do FGC. E vale destacar aqui, pessoal, estamos falando dos investimentos de renda fixa. Se você utiliza Banco Inter, C6 ou Nubank para investir em renda variável, esse valor que está em renda variável não está sob custódia do banco. Então esse valor, se o banco vier a ter problema, depois faz uma transferência de custódia e você vai reaver seu dinheiro sem problema algum. Mas agora que está investido do CDB do banco, no RDB, é esses valores que você tem que prestar atenção. E até aproveita e comenta aqui, depois desse vídeo, mudou um pouco a sua opinião sobre o seu banco digital que você tem dinheiro? E é claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Até mais!